Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Tudo bom? Vamos na sequência? Vamos conversar sobre equilíbrio eletrostático, assunto que dá um fechamento no conteúdo de eletrostática, tá certo? Assunto muito presente, situações muito presentes no nosso cotidiano. Vamos lá? Olha lá, telinha. Bom, primeiramente vamos conceituar equilíbrio eletrostático. Quando é que um corpo ou um sistema está em equilíbrio eletrostático? São duas condições importantes que você deve saber. Tá aqui, ó, conceito, tá certo? Bora lá. Primeira condição. Para que um corpo esteja em equilíbrio eletrostático, todas as cargas desse corpo, que estiverem em excesso, obviamente, deverão estar na superfície do mesmo. Enquanto todas as cargas ainda não estiverem na superfície desse condutor, a gente não pode afirmar que o mesmo encontra-se em equilíbrio eletrostático. Então, todas as cargas deverão estar na superfície do mesmo, o que vai gerar como consequência o campo elétrico no interior desse condutor será nulo. César, eu posso entender de maneira contrária, como assim? Eu digo que o campo elétrico é nulo, por consequência, todas as cargas estão na superfície. Bom, poder você pode, tá? Não há erro conceitual algum, mas eu acho melhor você pegar dessa maneira. Todas as cargas deverão estar na superfície, por consequência, o campo elétrico no interior desse condutor será nulo. Segunda condição, não haverá movimento ordenado, de cargas elétricas no condutor. As cargas podem até estar vibrando, tá? Sofrendo rotação em torno de um eixo. Não tem problema nenhum. Elas não podem estar sofrendo movimento de translação, o que nós chamamos de movimento ordenado, que lá na frente vai caracterizar uma corrente elétrica. Só antecipando um pouco um conceito, tá certo? Por isso que o campo elétrico, o potencial elétrico, no interior desse condutor, deverá ter o mesmo valor do potencial elétrico na superfície desse condutor. Você sabe por quê? Porque se existirem pontos no condutor com potenciais elétricos diferentes, vão existir pontos nesse condutor onde haverá DDP entre esses dois pontos. Havendo DDP, há movimento ordenado de cargas. E aí acaba com essa situação. Não vai ser respeitada essa condição. Então, o potencial elétrico no interior do condutor deverá ter o mesmo valor do potencial elétrico na sua superfície, evitando que hajam pontos com DDP, dois ou mais pontos com diferença de potencial, tá certo? Essas duas condições você tem que aprender de qualquer maneira, tá bom? Segundo ponto, segundo ramo do nosso mapa mental de equilíbrio eletrostático, é quanto à distribuição dessas cargas que deverão estar na superfície. Coloquei dois exemplos de corpos aí, um corpo esférico e um corpo não esférico. Tá certo? Percebe que as distribuições são diferentes, e são diferentes mesmo. Na prática também é assim. Corpos esféricos, quando você estiver com esses corpos, em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas nesse corpo deverão estar distribuídas de maneira uniforme. A densidade superficial de carga é constante nesses corpos, tá certo? Já nos corpos não esféricos, que consequentemente deverão possuir uma ou mais regiões pontiagudas, há uma maior concentração de cargas nessas regiões chamadas de regiões pontiagudas. Você não pode afirmar que há mais carga nessa região, você tem que dizer que há uma maior concentração de carga. Ou seja, há uma maior quantidade de carga por unidade de área, há uma maior densidade superficial de cargas. Corpos esféricos, distribuição uniforme. Corpos não esféricos, distribuição preferencial nas regiões pontiagudas, nas regiões de pontas. Tá certo? Isso, quando a gente leva para o cotidiano, existem duas situações extremamente importantes. Uma chamada de blindagem eletrostática. Inclusive, eu coloquei um vídeo lá no meu canal que fala sobre blindagem eletrostática. Tá certo? Tem uma sessão lá que eu faço alguns experimentos com o meu filho e a gente mostra exemplos de blindagem eletrostática. Assista, vale a pena, tá? Então, o que seria essa blindagem eletrostática? Bom, como esse corpo em equilíbrio eletrostático, está com o campo elétrico no seu interior nulo e não há DDP entre eles, se esse corpo, por exemplo, for uma gaiola, se esse corpo, por exemplo, for um avião, for um corpo metálico, for uma caixa metálica, quem estiver dentro desse avião, dentro desse elevador, dentro desse carro, estará blindado eletricamente, não sofrerá ação elétrica alguma.
Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Se você estiver em um avião e esse avião, por exemplo, for atingido por um raio, não tem problema algum. Todas as cargas ficarão distribuídas na superfície do mesmo, não haverá campo elétrico no interior do mesmo, tá certo? Nem haverá DDP, tá? Entre pontos internos e pontos na superfície, tá certo? Você fica blindado eletricamente. Se você pegar um celular, envolver o mesmo com papel alumínio e ligar para esse celular, você vai perceber que ele não irá tocar. Por quê? Porque o campo elétrico no interior desse papel alumínio é zero, tá? Ele está blindado eletricamente. Obviamente que aí você tem que vedar direitinho. Por isso que quando a gente entra em um elevador, normalmente a ligação ou reduz um pouco a qualidade ou cai mesmo, porque praticamente ali há uma blindagem eletrostática. Então, no nosso cotidiano, isso é super importante. Então, esse rapaz que encontra-se nessa fotografia aí, ele está recebendo uma descarga de milhares de volts e nada está ocorrendo nele. E não vai ocorrer, mesmo se ele tocar nessa tela, nada vai ocorrer nele. César, brincadeira, lógico, porque ele tocando nessa tela, se essa tela estiver com 10 mil volts, o corpo dele também está com 10 mil volts. E o corpo humano não sofre por potencial elétrico, por existir, por estar com um potencial elétrico. A gente leva choque quando a gente recebe uma descarga elétrica devido a uma diferença de potencial. Como o potencial desse rapaz e o potencial dessa tela são os mesmos, não tem problema nenhum, ele não vai levar choque algum. Ele não pode tocar num objeto fora, aí ele leva um choque, aí ele leva uma descarga elétrica, tá? Segundo o exemplo do cotidiano, eu coloquei o para-raios para exemplificar exatamente o poder das pontas. O para-raio representa uma região pontiaguda, tá certo? Sobre um prédio, sobre uma casa, fazendo com que esse para-raio ele consiga descarregar essa nuvem. Na verdade, a nuvem se descarrega sobre ele, melhor dizendo, tá certo? Fazendo com que ele proteja esse prédio, proteja essa casa. Então, por exemplo, por isso que sempre diz, olha, em dias de chuva, nunca fique embaixo de árvores. Por quê? Porque essas árvores funcionarão como para-raios, sendo que elas não têm uma resistência material tão grande como esse para-raios tem. Ela não foi fabricada para isso. Então, ela, ao ser atingida por esse raio, ela pode vir a cair, tá certo? Ou parte dela cair, e aí vai atingir você, tá certo? Então, os para-raios servem para isso daí. Só mais uma informação, que quando a gente fala sobre raios, a gente tem que lembrar que o raio ele existe tanto da nuvem para o solo como do solo para a nuvem. Algumas pessoas erradamente acham que o raio só é do solo, só é da nuvem para o solo. Não. Ele vai da nuvem para o solo e do solo para a nuvem também. Tá certo? Então, o para-raio ele serve de exemplo do poder das pontas, dessa distribuição não uniforme que existe nos corpos que tem regiões pontiagudas. Tá bom? Entendeu direitinho? Retorna aqui, ó. É massa esse mapa, né, velho? Altamente prático. Vale a pena até você pesquisar um pouco mais na internet. Algumas informações sobre para-raios, sobre blindagem eletrostática. Existem vídeos massa, tá? Vídeos que mostram mesmo na prática essas situações, tá bom? Se não entendeu bem, assiste outra vez o nosso mapa mental, mas não deixe de resolver os exercícios que preparamos especialmente para você, tá bom? Tchau, tchau. Aquele abraço.